O texto de João 5 diz assim para nós: depois disso, Jesus voltou a Jerusalém para uma das festas religiosas dos judeus. Dentro da cidade, junto à porta das ovelhas, ficava o tanque de Betesda, com 5 pátios cobertos. Ficavam ali cegos, mancos e paralíticos, uma multidão de enfermos, esperando um movimento das águas, pois um anjo do Senhor descia de vez em quando e agitava a água. O primeiro que entrava no tanque após a água ser agitada era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Um dos homens ali estava doente há 38 anos. Diga assim comigo, 38 anos. Quando Jesus o viu e soube que estava enfermo por tanto tempo, perguntou-lhe: você gostaria de ser curado? O homem respondeu: não consigo, Senhor, pois não tenho quem me coloque no tanque quando a água se agita. Alguém sempre chega antes de mim. Jesus lhe disse: levante-se, pegue sua maca e ande. Levante-se, pegue sua maca e ande. No mesmo instante, o homem ficou curado. Ele pegou sua maca e começou a andar. Você pode dizer amém? Feche teus olhos. Pai, em nome de Jesus, revela a tua palavra a nós. Meu Deus, nos tira da incredulidade. Porque muitas vezes nós estamos na igreja incrédulos do que o Senhor pode fazer. Meu Deus, eu tenho vivido dias de milagres extraordinários e não vai ser diferente hoje na vida dos meus irmãos. Meu Deus, eu tenho visto durante toda a minha vida o Senhor fazer milagres na minha vida, na minha casa e na vida daqueles que compartilham da mesma fé no Senhor. E eu sei que hoje aqui, Senhor, os incrédulos, eles começarão a ver, a crer e passarão a experimentar os teus milagres. Tira de nós a incredulidade, o pensamento, meu Deus, que o Senhor já foi um Deus, porque o Senhor ainda continua sendo Deus. Meu Deus, se revela a nós enquanto Deus que Tu és e muda a nossa história, em nome de Jesus, hoje e sempre. Você pode dizer amém? O milagre não começa quando a tua situação muda. O milagre começa quando você encontra Jesus. Se eu puder falar que o maior milagre da nossa vida não é ter a nossa história financeira mudada. Eu estou numa escassez e de repente veio a bonança. Isso é maravilhoso. E glória a Deus, isso Deus faz mesmo. Eu tinha uma dor aqui e eu fui curado. Glória a Deus. Eu tinha uma situação familiar e isso foi maravilhoso. Glória a Deus. E é maravilhoso e é milagre extraordinário. Mas o maior milagre que nós podemos experimentar, e eu quero te dizer isso em nome de Jesus, e quero pedir para você deixar a incredulidade de lado, se possível jogar lá fora para todo sempre, é quando nós encontramos Jesus, ou quando Jesus nos encontra. Quando Jesus nos encontra, Ele muda não somente um estado, mas Ele muda lá dentro, o que faz toda a diferença. Porque nós não passamos a viver mais por aquilo que nós vemos, por aquilo que nós pensamos, nós passamos a viver dia após dia pela fé, crendo que o Senhor é Deus que faz, fez e continua fazendo coisas extraordinárias. Então, quando Jesus nos vê e quando nós nos encontramos, isso muda a história de qualquer um. E esse texto de João 5, ele apresenta uma cena extraordinária de um encontro de uma pessoa, não com o milagre, mas com o próprio Cristo, que é o milagre. Não era mais um milagre acontecendo, mas era o milagre acontecendo. Sabe, irmãos, muitas vezes nós estamos tão preocupados que Deus mude alguma situação, que nós esquecemos que Ele está na nossa vida e Ele sabe quem nós somos. Esse texto de João 5, ele conta a história, como nós já lemos aqui, um homem que estava ali num lugar, num tanque chamado Betesda, e de vez em quando as águas daquele tanque eram agitadas por um anjo, e a primeira pessoa que entrasse nas águas, quando o anjo movimentasse as águas, agitava as águas, ele recebia o milagre que necessitava. E aqui você leu comigo, eu espero que você tenha prestado atenção, estamos falando especificamente de um homem. Eu quero que você preste atenção, porque
O versículo 3 diz assim: ficavam ali cegos, mancos e paralíticos. Eu não pesquisei, mas eu imagino a quantidade de pessoas que tinham ali. Quantos? Não sei. Não sei, nem aproximadamente para te falar. Mas não é isso que eu quero que você preste atenção. Existiam muitas pessoas, existiam cegos, existiam mancos, paralíticos, uma multidão de enfermos. Multidão. Então não era 2, 3, 10 pessoas, era uma multidão de pessoas que se encontravam enfermos, esperando o quê? O movimento, as águas se agitaram. Porque o anjo do Senhor não era qualquer anjo, era o anjo enviado pelo Senhor. Vinha ali e promovia um milagre. Quantas pessoas? Multidão. Um milagre. Glória a Deus por aqueles que conseguiram o seu milagre. E especificamente aqui havia um homem. Versículo 5. Doente. Não há 3 anos, não há 3 meses, não há 8 meses, mas há 38 anos. Quase 4 décadas. Quem tem aqui próximo a 40 anos? Quantos anos, Diego? Quase a sua idade. 1 ano. Quando? Então. O que você tem de idade, pastor Diego, esse homem tinha de enfermidade. Vocês conseguem entender? Um homem que estava ali há 38 anos enfermo. O que esse texto nos ensina? Muitas coisas. Uma doença não paralisou apenas um homem, paralisou seus sonhos, paralisou sua vida, paralisou suas expectativas, porque ele não podia fazer nada. Estamos falando de uma época que não tinha a tecnologia que nós temos hoje. Não tinha. Um homem ali, às vezes, sem vontade de fazer nada. Estamos falando de uma época diferente da época de hoje. O que esse texto nos ensina? Que Jesus está passando e promovendo milagres. Mesmo quando nós achamos que Ele ainda não está fazendo milagres. E vou repetir para vocês, o milagre maior de Jesus não é curar uma enfermidade, não é trazer uma realidade diferente para você financeiramente, não é mudar somente a tua história familiar, mas é mudar você, para que tudo ao seu redor se transforme para todo sempre. Porque apenas um milagre muda muita coisa, muda muita coisa. Porém, quando nós somos transformados pelo milagre, muda tudo. Então Ele quer impactar a nossa vida. E Ele usa algumas formas. Aqui a primeira coisa que eu quero compartilhar nesse texto é: Jesus conhece a nossa realidade antes mesmo de ouvirmos sua voz. Olha para mim, em nome de Jesus. Às vezes você pode falar assim: nossa, pastora, você nem sabe o que eu estou passando. Eu não sei mesmo. Alguns eu sei, algumas coisas, algumas situações. Mas o Jesus que nós servimos, aquele que morreu na cruz, Ele conhece a tua realidade. Ele conhece a tua realidade. Eu não sei o que é isso para você, mas para mim é muita coisa. E quando eu tento me desesperar com a minha realidade em algumas situações, Ele vem com essa palavra: eu sei a tua realidade, as tuas necessidades. Irmão, e se Jesus sabe a nossa realidade, está tudo certo. Porque Ele não é homem para nos deixar abandonados à míngua. Ele é Deus. E Ele pode. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou tentando te dizer. Quando Jesus sabe a nossa realidade, nós estamos seguros, porque Ele não nos abandona. Eu não estou falando que você não vai passar, como o pastor Diego ministrou agora mesmo aqui. Não sei se você está pensando em algo. Mas Ele não te abandona.
Ele até permite que nós passemos algumas situações, mas Ele não nos deixa só. 6 diz assim para nós, o versículo 6. Quando Jesus ouviu e soube que estava enfermo por tanto tempo, perguntou: você gostaria de ser curado? Jesus sabia a história, Jesus sabia que ele sofria, Jesus sabia as limitações, as frustrações. Jesus revela algo profundo, que aquele homem estava esperando há 38 anos. Ei, você gosta de ser curado? Você quer ser curado? Você precisa ser curado? Você gostaria de ser curado? 38 anos, que pergunta é essa? Você está lá com 30 boletos para pagar, Jesus fala assim, você quer dinheiro para pagar? Você ia falar assim, ai Deus, nem sei. Sei! Você está com um problema familiar, teu filho usando droga, prostituição, teu marido viciado, sua esposa. Você quer solução para esse problema? Não sei vocês, minha gente, mas eu já grito logo. O que você gritaria? Você precisa de um milagre? O que você ia falar para Jesus? Sou Jesus, estou perguntando para você. Você quer ser curado? Você precisa de uma bênção? Você precisa de um milagre? 3, Jesus quer. Glória a Deus. Já vê quem quer aí, Jesus? Já vai vendo. Você quer um milagre? Quanto tempo chorando, quanto tempo lutando, quanto tempo? Você gostaria de ser curado? Versículo 7. Meu Deus. Que estranho. O homem respondeu: não consigo, Senhor, pois não tenho quem me coloque no tanque quando a água se agita. Alguém sempre chega antes de mim. Escuta o segundo ponto da nossa mensagem. Ela é breve, ela é curta e ela é objetiva. Gente, presta atenção, o milagre começa quando decidimos responder de forma correta para Jesus. Jesus perguntou: você quer um milagre? Sim. O homem respondeu, não respondeu sim. Não consigo, Senhor, não tenho. Hoje você está respondendo sim para mim, mas quantas vezes Jesus está perguntando para nós e a gente vem com as lamentações, que nem de Jeremias é. Vem com lamentações. Deus, é porque a igreja, é porque o meu pai, é porque o meu irmão, é porque o meu marido não tem jeito. Jesus está perguntando, não quer saber quem é o culpado, está perguntando: você quer o milagre? Você quer ser curado? Você quer ter tua casa transformada? Você quer receber o teu milagre? Para de colocar a culpa nos outros e inventar história. Diga para Jesus: quero Jesus. Irmãos, eu estou falando para vocês coisas que Jesus tem me confrontado. Porque eu também, assim como você, eu gosto muito de jogar a culpa no Lula, no governo, na sociedade. Gosto de jogar a culpa nos irmãos. Eu gosto de jogar a culpa na igreja. Todo mundo tem essas lamentações, mas Jesus nos chama a realidade e diz: você quer um milagre? Diga para Jesus: você quer um milagre? Então, em nome de Jesus, quando nós vamos parar de ficar inventando desculpas, falando aquilo que não é para ser falado? Não tenho ninguém para me ajudar, ninguém ora por mim, ninguém me visitou, ninguém jejuou, o meu patrão não tem jeito. Quer um salário melhor? Mas o meu patrão, ele não está perguntando do seu patrão, ele está falando se você quer um milagre. Irmãos, nós precisamos confiar mais em Jesus do que nós confiamos na força humana. Porque a nossa força não está no que nós queremos, mas nós estamos debaixo da potente mão. Muitas vezes nós tentamos explicar por que nós estamos na situação, por que nós somos limitados, por que das circunstâncias. Quando Jesus não está querendo uma explicação, Ele só está querendo uma resposta nossa. Nós abandonamos muito cedo aquilo que nós queremos. Jesus diz para nós: você quer?
Ele diz aqui, o homem responde dessa forma. Aí no versículo 8, eu acho fantástico o que Jesus fez. E o que Jesus falou. Mesmo com tanta desculpa, com tanta coisa, Jesus olhou para aquele homem enfermo há 38 anos, numa situação de calamidade, uma situação terrível. Um homem sem sonho, sem ânimo, sem vontade, sem nada, sem objetivo. Um homem que, naquela época, a única coisa que ele podia era pedir esmola, ficar ali jogado, esperando a cura. Jesus disse, levante-se, pegue sua maca e ande. Quer ser curado? O homem não respondeu o que queria, mas ele fez todo. Mas Jesus ainda falou para ele, levanta, pega a tua maca e anda. Diga amém. Amém. Jesus diz para ele, levanta, toma teu leito, tua maca e anda. Não fazia sentido o que Jesus estava falando. Mas a palavra de Jesus liberou o milagre. E eu quero dizer para vocês, Jesus não mudou hoje. A palavra de Jesus hoje continua liberando o milagre. Jesus hoje, eu não sei se você está entendendo, Ele está dizendo para você que hoje Ele está liberando o milagre. Toma a tua maca e anda. 3 coisas Ele disse. Aqui no versículo 8. Levanta, pega a maca e anda. Que absurdo. Que absurdo Jesus falar um negócio desse. O homem não podia fazer nada disso. Muitas vezes Deus está dizendo para você, faça aquilo que você não consegue. Porque aonde você não consegue, eu já liberei o milagre. Mas nós estamos tão acostumados a fazer as coisas pela força do nosso braço, pela nossa vontade, que nós esquecemos que quem está nesse negócio, na nossa vida, não é a nossa própria força. Como eu disse para vocês, eu tenho aprendido a viver dias de milagres extraordinários, no nome santo de Jesus. Quando as nossas forças acabam e entra o milagre que só Ele pode realizar pelo passo da nossa fé. Enquanto damos desculpa, permanecemos parados. Quando obedecemos, nos colocamos em movimento. Jesus simplesmente diz para ele, levanta, pega a maca e anda. Ele não podia fazer nada disso. Mas o versículo 9 diz algo extraordinário. Terceiro ponto da nossa mensagem. Quem recebe o milagre precisa viver uma nova história. Quem vive o milagre precisa viver uma nova história. Quem vive o milagre, quem experimenta o encontro com Jesus, ele muda a história da vida dele. Ele não somente tem um encontro, mas ele muda a história da vida dele. João 5:9 diz assim, no mesmo instante, vou lembrar vocês que o versículo 8 Jesus diz, levanta, pega a maca e anda. Versículo 9, no mesmo instante, o homem ficou curado. Ele pegou sua maca, começou a andar. Entendeu, não? Jesus diz no versículo 8, levante-se, pega sua maca e anda. No mesmo instante que Jesus liberou uma palavra, o homem ficou curado. No mesmo instante que Jesus liberou uma palavra, o homem ficou curado. No mesmo instante que Jesus libera uma palavra para você, você já recebe o seu milagre. Diga amém. Jesus continua fazendo milagre hoje. O homem não foi, ele simplesmente levantou, pegou a maca e andou. Jesus tinha dado uma ordem para ele. Levanta, pega a maca e anda. Ele foi curado, ele levantou, pegou a maca e andou. Precisamos começar a fazer aquilo que Jesus pede para nós fazer. Não aquilo que você quer. Eu imagino que aquele homem queria sair pulando, gritando, jogando as pernas para cima e falar... Ele deve ter feito essas coisas, mas ele primeiro obedeceu. Diz o versículo 9, pegou a maca, começou a andar. O que carregava ele, agora ele carrega. A maca carregou aquele homem por anos. Agora ele carregava a vergonha. Ah, mas a minha família, Deus vai te honrar na tua família. Mas a minha vida financeira, Deus vai te honrar a tua vida financeira. Ah, mas Deus vai fazer. O que é motivo de vergonha hoje, vai ser motivo de você glorificar a Deus amanhã. Senhora, como que você afirma isso? Baseado na palavra de Deus que não mente. Você pode afirmar? Eu posso, porque eu posso pegar a minha maca e andar.
O que é muitas vezes motivo de vergonha agora, vai ser motivo de nós glorificarmos a Deus amanhã. Através da palavra de Jesus. Irmãos, nós precisamos crer naquilo que Jesus está falando para nós. Nós estamos vivendo um século que nós ouvimos falar de Jesus, nós viemos à igreja, mas nós temos dificuldade em crer que Jesus pode fazer coisas extraordinárias. Jesus não pode fazer só aquilo que nós queremos, Ele pode fazer coisas extraordinárias. Eu profetizo e eu tenho profetizado que essa igreja vai viver coisas maiores. Milagres extraordinários. Eu não sei se você quer estar nesse movimento de fé, porque é passo de fé. Pastor, você está vendo? Não, mas você crê? Creio. Você experimenta? Sim. Você pode experimentar? Diga comigo amém. Amém. Nós não podemos viver somente vendo as pessoas no movimento das águas. Nós não podemos ficar a vida inteira vendo os outros sendo curados. Maravilhoso ver isso. Glória a Deus. Mas o milagre também é para nós. E eu quero dizer para você, Jesus não é cego para que não possa te ver. Jesus chegou, e lá no versículo 10, quando Jesus soube que aquele homem estava enfermo há 38 anos, perguntou: eu não sei quanto tempo que você está sofrendo. Só que de uma coisa eu sei, Jesus está aqui hoje vendo você. Jesus está nos vendo. Eu não sei o que isso causa em você. Às vezes não causa nada, em mim causa muito. Eu fico imaginando o Todo-Poderoso, o Senhor Rei dos Reis me vendo. Quanto tempo você está sofrendo? E às vezes calado. Esse homem, todo mundo sabia do problema dele. Era físico. Há 38 anos ali, às vezes ninguém sabe o teu problema. Você está sofrendo, angustiado, sozinho. E Jesus está dizendo: eu sei o teu sofrimento. Eu sei o teu sofrimento. Quer o milagre? Quer o milagre? O que você vai responder? Jesus não apenas curou fisicamente aquele homem, mas Ele mudou a história daquele homem. Não era simplesmente uma cura, era uma mudança. Vocês conseguem entender? Muitas vezes a gente está falando de algo específico. É um milagre. O milagre não muda só o problema físico, muda a história de uma pessoa. Irmãos, quando Jesus intervém na tua história, em algo que você está precisando, Ele muda a tua história. E às vezes faz tempo que você está angustiado. E quando a gente está há muito tempo dentro de um problema, a gente tem dificuldade em ver Jesus nos tirando dele. Mas em nome de Jesus, abre os seus olhos pela fé. Durante 38 anos, a maca carregava o homem. Depois do milagre, o homem passou a carregar essa maca. Aquilo que simbolizava derrota, vergonha, uma vida de escassez, de tristeza, agora era transformado em testemunho público. Todo mundo vendo aquele homem ser transformado. Não mudou só a história dele, mudou a história de todos ao redor. Quero te dizer algo: quando Deus muda a tua história, não é só você que é impactado. Todos ao seu redor são impactados. São impactados. Às vezes você tem dificuldade para ver isso, mas Jesus está dizendo para você: quem experimenta o milagre nunca permanece igual, e as pessoas ao seu redor também não. Eu fico imaginando as pessoas assim, a minha mente criativa, vocês sabem disso, né? Gente, que hora que a água movimentou, que nós nem vimos e esse homem foi curado? Que hora que o anjo veio? Uai! As pessoas ao seu redor falam assim: mas quando que isso aconteceu? Aconteceu? Quando? E aí? Como foi? Apenas uma palavra dele mudou toda a história. Porque Ele é o Deus vitorioso que traz mudança de realidade. Em nome de Jesus, diga amém. Ele transforma testemunho, transforma as lágrimas em alegria, transforma a prisão em liberdade, enfermidade em testemunho. Quem experimenta o verdadeiro milagre nunca permanece igual. Não é simplesmente o homem andou, o homem pegou a maca. Ele teve uma história transformada. Em nome de Jesus, eu profetizo sobre a tua vida que a tua história está sendo transformada para todo o sempre.
Deus quer fazer algo profundo na nossa vida, para que nós venhamos a sair desse lugar de vergonha e dor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quando Jesus faz um milagre, Ele não muda uma circunstância, Ele transforma até, escuta, a tua identidade. Irmão, sabe aquelas pessoas que estão há muito tempo com problema? Aí você não lembra nem o nome da pessoa? Aí você fala assim, aquele fulano que está com dor de cabeça, que vai na igreja com dor de cabeça todo culto. Sabe aquele moço lá da nossa família? Não é o João, o Pedro, o Tiago, a Maria. É aquele um lá, que vive reclamando da vida, que vive falando mal da mulher. Você já falou assim, aquele irmão lá da igreja que ficava falando mal da mulher dele o tempo inteiro. Nem dá o nome da pessoa, a pessoa perde a identidade. Começa a viver o problema. As pessoas não conhecem mais ele como pelo nome, não sabe, é o problema dele, virou a identidade. Irmãos, em nome de Jesus, que o seu problema, aquela mulher traumatizada, aquela rancorosa, aí vai as coisas piores depois, a linguaruda, a mentirosa. Não, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Jesus está devolvendo hoje até mesmo a nossa identidade. Jesus te chama pelo nome. Cadê o nome desse homem aqui? Vocês acharam aí? Tem algum lugar? Tem, pastor Diego aí? O senhor é mais estudado que eu. Às vezes tem aí, eu não vi. Tem? Aquele endividado. Em nome de Jesus, irmãos, Deus está mudando a tua identidade. Não é só uma cura, não é só uma libertação, é mudança de rumo, é mudança de história, é Deus devolvendo identidade nessa noite, em nome de Jesus. A gente não veio aqui só impor a mão sobre você, um demônio sair, estribuchar, isso pode acontecer? Lógico que pode, Jesus liberta, mas não é só isso, é sobre uma pessoa liberta que foi transformada e vive agora uma nova história. Ele é um homem curado, ele é um homem transformado, ele é um ótimo pai, ele começou a ser um ótimo marido, ele começou a trabalhar, ele teve a história dele. Em nome de Jesus, é isso que Jesus está nos dizendo. Ele está mudando até mesmo nossa identidade. E para concluir, o paralítico esperava um movimento nas águas, mas naquele dia o maior milagre não estava no tanque. Não estava no tanque, estava na presença de Jesus. E é essa presença que está aqui hoje. Não tem um tanque para te jogar dentro, mas tem um Jesus para te apresentar se você não conhece. Amém? Você conhece esse Jesus? Enquanto todos olhavam para a água, ele estava olhando para Jesus. Muita gente esperando o milagre vindo além, e nós estamos com nossos olhos em Cristo. Esperando a sociedade mudar para a gente melhorar. Estamos esperando agora na política, quem sabe, irmãos? Não se iluda se vai entrar o B, o C, o X. O Deus que nós servimos sempre vai nos sustentar. 4 anos atrás estávamos em pânico, porque o que seria de nós? Estamos vivos, vivendo. Mas está complicado. Está, mas o nosso socorro, diga assim comigo, vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não está na política. Você é contra? Não. Vamos orar para que a política tenha uma mudança, em nome de Jesus. Mas os nossos olhos não estão nisso. Enquanto todos olhavam para a água, enquanto todos olhavam para sei lá o que, Jesus olha para o homem e o homem olha para Jesus. Talvez você tenha colocado sua esperança no seu marido, na sua mulher, nos recursos, em mim. Coitado de você. Às vezes a tua expectativa está um dia eu fazer algo por você. Seus recursos não dependem de mim. Se eu puder te ajudar, vai ser daqui para lá, liberando uma palavra, orando por você, pegando na sua mão. Mas quem transforma a sua vida não sou eu, é o Jesus que nós pregamos aqui. Hoje Deus convida você para olhar para Ele. Você quer um milagre?
O milagre não está no lugar, está em Jesus. Não está no tanque, está em Jesus. Em nome de Jesus. Jesus está nesse lugar. E eu quero que você coloque o teu coração nele. Às vezes você está paralisado por qualquer outra circunstância. Na sua vida há anos. Sei lá, 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos. Que a tua vida não vai para frente nem para trás, vai para lugar nenhum. Você está estacionado. Você está olhando e há uma paralisia. Às vezes é no casamento, emocionalmente. É um sonho que paralisou. Esforços que você não vê para onde ir. Hoje eu quero te fazer uma pergunta da parte de Deus. Você quer um milagre? Você quer um milagre? Você quer uma cura? Você quer uma libertação? O que você quer? Então eu vou te responder o que Jesus falou para aquele homem. Levanta, pega a sua maca e anda. Levanta, faz um movimento de fé e receba o seu milagre. O Deus que levantou aquele paralítico há mais de 12 mil anos continua transformando vidas ainda hoje. Hoje é o dia da paralisia sair da sua vida, de ser deixada para trás e você experimentar milagres extraordinários. Quem quer viver o milagre extraordinário, fica de pé. Nós vamos orar.